Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo a este meu canal no YouTube. Hoje nós vamos falar a respeito da chamada transição democrática, que foi a passagem do regime autoritário, o regime militar, para a democracia, para o regime democrático, na chamada Nova República, que é a fase atual da história republicana brasileira que nós estamos vivenciando atualmente. Tudo se inicia no último governo militar, do regime militar, que foi o governo do presidente general João Batista de Oliveira Figueiredo, mais conhecido como o presidente Figueiredo ou general Figueiredo. No governo Figueiredo, a inflação era galopante, o custo de vida exorbitante, de tal maneira que a vida do povo brasileiro, dos trabalhadores, dos mais pobres, estava muito apertada. E a classe média, cada vez mais, também apertando o cinto. Toda essa situação econômica, de inflação, de alta do custo de vida, fez com que a população, a sociedade civil organizada, os movimentos populares, o movimento sindical, se unissem em torno de um ideal comum, que era a redemocratização do Brasil, o retorno do país à normalidade democrática. Então, o povo, a sociedade civil organizada, os movimentos sindicais e populares saíram às ruas em protestos, em manifestações, em passeatas, em comícios, principalmente depois das eleições diretas para governadores dos estados. Foi a primeira vez, desde que se iniciou o regime militar em 1964, que o povo pôde novamente votar, escolher os seus governantes, os seus governadores de estado. Então, vários governadores eleitos eram da oposição. O partido da oposição era o chamado PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que tinha a liderança suprema em nível nacional do doutor Ulisses Guimarães. E tinha outras grandes lideranças, como o ex-governador de Minas Gerais e senador da República, Tancredo de Almeida Neves. Então, o MDB começou uma grande campanha de mobilização para aprovar a emenda de um dos seus deputados no Congresso Nacional, o deputado Dante de Oliveira, que propôs uma emenda à Constituição para que houvesse eleições diretas também para presidente da República. Já que houve eleições para governadores dos estados, também eleição direta para presidente da República. Isso já na eleição de 1984, uma eleição direta em 1984 para presidente da República. Então, durante todo o ano de 1983 e o começo do ano, os primeiros meses de 1984, houve uma grande campanha nacional que empolgou a população brasileira. É a chamada campanha das diretas já. Essa campanha das diretas já, liderada pelo partido de oposição, o PMDB, e outros partidos também de oposição, como o PDT, PTB, o próprio PT, que já existia nessa época também. Então, esses partidos de oposição colocaram o povo nas ruas para clamar, pedindo eleições diretas para presidente da República. É a campanha das diretas já. E o deputado Dante de Oliveira, deputado do PMDB, do partido de oposição, propôs através de uma emenda constitucional. Porém, a emenda Dante de Oliveira foi
derrotada no Congresso Nacional. Foi uma enorme frustração para o povo brasileiro, que tinha saído às ruas pela primeira vez durante o regime militar para gritar por democracia, por eleições diretas para presidente da República, pedindo liberdade política e liberdade civil. Então, a eleição seria indireta, não seria com o voto popular, direto, do povo, dos cidadãos, mas seria no colégio eleitoral. O colégio eleitoral era formado pelo Congresso Nacional, deputados e senadores eleitos pelo povo é que iriam escolher o novo presidente da República. Então, os partidos começaram a se mobilizar e se organizar para formarem chapas, candidaturas e candidatos para a eleição no colégio eleitoral para a presidência da República, isso no ano de 1984. A eleição seria no começo do ano, em janeiro de 1985. Então, a situação, o partido que apoiava o regime militar, que se chamava PDS, que era o novo nome de um partido nascido na época da ditadura, cujo nome era Arena, Aliança Renovadora Nacional, Arena, que era o partido da situação, que apoiava o regime militar. Esse partido mudou de nome e passou a se chamar PDS, Partido Democrático Social. Então, o PDS lança a candidatura à presidência da República do ex-governador do estado de São Paulo e deputado federal pelo estado de São Paulo, Paulo Salim Maluf. Paulo Maluf. E como vice, o deputado Flávio Marcílio, ambos do PDS, do partido do governo, da situação, apoiados pelo governo. Por sua vez, a oposição, liderada pelo PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o antigo Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição no regime militar, né? Então, sob a liderança do PMDB, as oposições cerram fileiras em torno do nome do oposicionista, MDBista histórico, Tancredo de Almeida Neves, que na época era o governador do estado das Minas Gerais. Tancredo Neves tinha um histórico de oposição ao regime militar. Era um PMDBista histórico, oposicionista histórico ao regime militar. Era uma unanimidade na oposição, o doutor Tancredo Neves. E para vice nessa chapa de oposição, foi escolhido um representante da dissidência do governo, porque vários parlamentares, governadores, que eram do PDS, apoiavam o regime militar, abandonaram o governo, pularam fora, porque não queriam a candidatura do deputado e ex-governador Paulo Maluf. Eram contra Maluf. Então, esse grupo acabou formando um novo partido político chamado Partido da Frente Liberal, PFL, Partido da Frente Liberal, cujo apoio foi decisivo e determinante para a vitória do doutor Tancredo no colégio eleitoral. Então, este grupo dissidente indicou o nome do então senador José Sarney, do Maranhão, que havia sido, inclusive, líder do governo no Senado, era uma das lideranças do governo militar, né, do regime militar no Senado, mas, por não apoiar a candidatura Maluf, deixou o governo e passou para a oposição. E foi o candidato a vice-presidente. Formou-se, então, a chapa de oposição, uma grande aliança
de oposição, que entrou para a história com o nome de Aliança Democrática. A Aliança Democrática era formada pelo PMDB, pelo PFL e pelos partidos pequenos de oposição, como o PDT e o PT. E o PTB também. Então, a Aliança Democrática apresentou a chapa de oposição Tancredo Sarney, Tancredo Neves e José Sarney. E houve mobilização nacional em todo o país, com comícios, inclusive. Até parecia que a eleição seria direta, mas seria indireta, no colégio eleitoral, né? Porém, a oposição fez questão de levar a campanha para a rua. Dr. Tancredo esteve percorrendo o Brasil inteiro, esteve por todos os estados do Brasil fazendo campanha. Então, o povo queria o Dr. Tancredo como presidente. De tal maneira que na eleição, no colégio eleitoral, que aconteceu no dia 15 de janeiro de 1985, nesta eleição indireta no Congresso Nacional, foi consagrada, vitoriosa, a chapa de oposição da Aliança Democrática Tancredo Neves, José Sarney, que derrotou a chapa da situação, Paulo Maluf e Flávio Marcílio. Dr. Tancredo, então, começou a organizar o seu governo, o seu ministério, o seu programa, o seu plano de governo. Viajou já como presidente eleito do país, como um verdadeiro estadista que ele era. Viajou por diversos países, América do Norte, países da Europa. Então, o Brasil estava ansioso pelo governo do Dr. Tancredo Neves. Porém, uma tragédia aconteceu. Na véspera da posse, na noite do dia 14 de março de 1985, a posse seria no dia 15 de março, dia seguinte, na noite da véspera, 14 de março de 85, o Dr. Tancredo, que estava participando de uma celebração, de uma missa em ação de graças, passou mal, sentiu-se mal e foi emergencialmente internado às pressas, no hospital de base lá de Brasília. Ele já estava em Brasília para a posse. Portanto, foi internado numa espécie de pronto-socorro, né, de hospital geral de Brasília, que era o chamado hospital de base. Foi submetido a uma cirurgia de emergência, porque ele foi diagnosticado com diverticulite aguda, que é exatamente um problema na alça intestinal que provoca dores terríveis no abdômen. E no que abriu e fechou, o pobre doutor Tancredo Neves contraiu uma brutal infecção hospitalar. Alguma bactéria penetrou no seu organismo e provocou o seu calvário, um sofrimento enorme, do dia 14 de março até o dia 21 de abril de 85. Pouco mais de um mês durou o sofrimento, o calvário do Dr. Tancredo Neves. Ele foi submetido a várias outras cirurgias, mas já idoso, organismo já bastante desgastado, não resistiu. E faleceu no dia 21 de abril de 1985. E o que aconteceu com o governo brasileiro? A posse ocorreu, a transmissão do cargo ocorreu no dia 15 de março. Mesmo com o doutor Tancredo internado e operado, quem assumiu provisoriamente foi o vice constitucionalmente eleito, que era o senador José Sarney.
José Sarney assumiu interinamente. Porém, com a morte do doutor Tancredo Neves, o presidente José Sarney assumiu definitivamente a presidência da República. Então, a nova República se inicia com essa tragédia, ou esse drama, né, do sofrimento, do calvário e da morte do primeiro presidente da nova República, que foi o doutor Tancredo de Almeida Neves. E a nova República, essa nova fase da vida republicana brasileira, essa fase de plenitude democrática, ela se inicia com o governo do presidente José Sarney. Mas sobre este assunto nós falaremos numa outra oportunidade. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e divulgue para que mais gente possa conhecer a nossa história. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.